O futuro do Mbappé continua sendo um dos assuntos mais falados no futebol e vai continuar desse jeito até que algo oficial saia. Agora quem falou sobre o assunto foi o presidente da La Liga, Javier Tebas, que parece já estar esperando o francês no campeonato espanhol. Eu não tenho informações novas sobre Mbappé, mas eu vi poucos casos de jogadores com 6 meses de contrato que não renovaram o seu vínculo e depois acabaram continuando no mesmo clube. Recebê-lo na La Liga seria uma alegria para nós, seria o melhor que poderia acontecer com o campeonato espanhol, foi o que falou Tebas. Ele inclusive em outro trecho da entrevista deixou claro que o Real Madrid tem a capacidade de trazer Mbappé e Haaland juntos na mesma janela ao falar o seguinte: Madrid pode ter sim Mbappé e Haaland, já que o Barcelona e Juventus estão arruinados. E aí, o que é que vocês acham da opinião de Javier Tebas? Meio polêmica, né? Ainda mais falando que o Barça e a Juventus estão arruinados. Lembrando que além de Barcelona e Real Madrid, outros times também da Inglaterra estão de olho em Haaland e também da França, né? O PSG tá de olho em Haaland, também temos aí o Manchester City, o Manchester United. Já em relação a Mbappé, não é apenas o Real Madrid que tá atrás dele, e também a equipe do Liverpool. O que vocês acharam dessas palavras de Javier Tebas? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Vou te contar bastante coisa importante, mas antes eu tenho que te falar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo quando você baixa o aplicativo, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Você vai sempre receber notícias em tempo real para ficar bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por nós. Lá no OneFootball você consegue também assistir a Bundesliga totalmente de forma gratuita. É só clicar na aba Jogos e assistir a partida que você quiser totalmente na faixa. Faça o download pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night. Bora começar dando aquele giro pelos jogos dos estaduais que aconteceram ontem. Pelo Campeonato Pernambucano, Náutico venceu Veracruz por 2-1. Santa Cruz e Retrô tem 12 pontos, Salgueiro tem 10 e Náutico entra no G4 com 9 pontos. Pelo Campeonato Goiano, Goiás venceu Morrinhos por 2-0 e agora lidera o Grupo A com 14 pontos, que é o mesmo número de pontos do Anápolis. Juventude venceu o São José por 2-0 pelo Campeonato Gaúcho. Ipiranga e Grêmio lideram o campeonato com 14 pontos, seguidos por Internacional e São Luís com 12 pontos cada. Cruzeiro venceu Uberlândia por 2-1 e agora lidera o Campeonato Mineiro com 18 pontos, seguido por Atlético Mineiro com 16, América e Atlético Clube completam o G4 com 13 pontos. Pelo Campeonato Carioca, Botafogo venceu Resende por 2-1, Vasco venceu Bangu por 2-0. Fluminense é líder com 18 pontos, seguido por Flamengo, Vasco e Botafogo com 16 pontos cada. Pelo Paulistão, ontem o Red Bull Bragantino venceu Água Santa por 2-0. São Paulo ficou apenas no 0-0 com o Inter de Limeira. Mirassol venceu o Santos por 3-2. Corinthians lidera o Grupo A com 13 pontos, seguido por 3 times com 7. No Grupo B, o líder São Bernardo tem 11 pontos, seguido por São Paulo com 8. No C, temos o Palmeiras com 13 pontos, seguido por Mirassol com 12. E no D, temos Red Bull Bragantino com 13 pontos, seguido pelo Santos, que tem 9. Jean-Pierre passou por uma cirurgia para remover o tumor em um dos testículos. A operação foi bem sucedida e agora ele vai continuar o tratamento aqui no Brasil. O jogador está emprestado ao Ginseringspor da Turquia, porém o clube ofereceu para ele fazer a cirurgia na Europa e ele quis realmente fazer no nosso país. Então os turcos entendem que isso rompeu o contrato de empréstimo. Na visão do staff de Jean-Pierre, o contrato segue válido, pois havia cláusula que permitia ouvir segunda opinião do Brasil, e para romper o vínculo seria necessário o pagamento de uma multa ao Grêmio. Esse assunto deve ser resolvido nos próximos dias para ver como é que vai ficar o futuro do jogador. O que sabemos até agora, segundo o portal GE, é que Jean-Pierre não recebeu o salário de fevereiro, nem pelo Grêmio e nem pelo Ginseringspor. Segundo o jornalista Ekrem Konur, o meia Igor Gomes interessa ao Dinamo de Kiev, que fez uma sondagem por ele junto ao São Paulo nos últimos dias. Ainda não existe proposta oficial formalizada e os ucranianos avaliam com muita calma o jogador, estudando fazer uma oferta por ele na janela de verão europeu. Em entrevista ao GE, o empresário do jogador afirmou que acredita que Gomes vai receber várias propostas no meio do ano, ao falar o seguinte: Igor Gomes é um talento
entanto, ele esteve quase no Real Madrid antes da pandemia. Igor teve altos e baixos nesse ano que passou, acredito que agora será o melhor ano para ele. O Rogério Ceni gosta muito do futebol dele, com certeza na janela de julho, o São Paulo terá várias propostas por Igor Gomes. Lembrando que o jogador tem contrato com o São Paulo apenas até março de 2023 e possui uma multa rescisória de 50 milhões de euros. O craque Neto, no programa ontem do Donos da Bola, assegurou que o Corinthians já tem um acordo com o técnico estrangeiro, dando indícios de que é um português. Porém, ele evitou falar o nome. Ontem, Duílio Monteiro Alves teve uma reunião com Juliano Bertolucci para falar sobre Luiz Castro, que é o novo plano A do clube. Inclusive, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Timão já apresentou uma oferta ao técnico português, que atualmente treina o Aldo Rail, e ela seria de um salário anual de 3,5 milhões de euros para ele e toda a sua comissão técnica. Então, se você dividir pelos 12 meses e mais o 13º, Luiz Castro e sua comissão devem receber 1.600.000 reais por mês. O empresário de Luiz Castro afirmou que o técnico deve definir o seu futuro neste final de semana. Lembrando que Kia Jorabichian, parceiro do Corinthians, já está falando com o empresário do português para que ele ignore a oferta feita pelo Botafogo e aceite a do Corinthians. Lembrando que o Silvinho e a comissão técnica custavam por volta de 300 mil reais por mês. E agora o Luiz Castro e a comissão vão custar mais do que 5 vezes mais, né? 1.600.000 reais mensais. As negociações estão a todo vapor e o Luiz Castro realmente é alvo de briga de Corinthians e Botafogo. Nesse final de semana ele deve decidir o seu futuro e vamos ver o que acontece. O Corinthians e o Botafogo estão conversando com o Aldo Rail, tentando abaixar a multa rescisória do técnico para aí ter que pagar um pouco menos, né? Vamos ver então quem vai acabar ganhando essa batalha pelo Luiz Castro, Botafogo ou Corinthians. Agora já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link do meu Instagram. Vai lá na minha rede social, eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem pela Liga Europa, Real Betis venceu o Zenit por 3-2. Sheriff recebeu o Braga e venceu por 2-0. Leipzig e Real Sociedad empataram em 2-2. Atalanta de virada venceu Olympiacos por 2-1. Sevilha venceu o Dinamo de Zagreb por 3-1. Porto venceu a Lazio por 2-1, com direito a 2 gols de Tony Martínez. Haaland, que tá lesionado, viu no camarote do estádio o Borussia perder em casa por 4-2 para o Rangers. Barcelona recebeu o Napoli no Camp Nou e ficou apenas no 1-1. Zielinski marcou para os italianos ainda no primeiro tempo e na segunda etapa Ferran Torres de pênalti deixou tudo igual. Concorrendo a melhor jogador da semana na Liga Europa temos Alfredo Morelos do Rangers, Tony Martínez do Porto, Dimitri da Atalanta e também Rodrigues do Betis. Concorrendo a gol mais bonito da semana temos o de Anthony Martial pelo Sevilha, o de Matias Akanji pela Lazio contra o Porto, essa bomba de Rafael Guerreiro pelo Borussia e por último esse de William José pelo Real Betis. Já na Liga dos Campeões o melhor jogador da semana foi eleito e ele é Kylian Mbappé, que superou Bernardo Silva, Camará e Van Dijk. A UEFA divulgou também como ficou a seleção da semana na Liga dos Campeões, e ela ficou assim: Courtois no gol, Robertson na lateral esquerda, Van Dijk e Marquinhos na zaga, João Cancelo na lateral direita, Phil Foden, Mahrez e Bernardo Silva no meio campo, e formando o trio de ataque temos Sterling, Mbappé e Salah. O que é que vocês acharam da seleção da semana na Liga dos Campeões? Também comentem o que é que vocês acharam de Mbappé sendo eleito o melhor jogador da semana na Champions League. Também dê a sua opinião sobre quem que você acha que merece levar o melhor jogador da semana e também o gol mais bonito da semana na Liga Europa. Quero saber a sua opinião, comenta aí. Nesse jogo do Barcelona, Ferran Torres jogou com o uniforme normal no primeiro tempo, porém na segunda etapa dá pra ver claramente, ainda mais após o gol, que a camisa estava muito estranha. Ela não continha nem o logo da Nike e nem o escudo do Barcelona. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o problema aconteceu justamente no intervalo, mas ainda não se sabe o real motivo, já que o Barcelona ainda não se pronunciou sobre o assunto, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo. Torres, aliás, perdeu muito gol ontem, que poderia ter feito o placar ser totalmente diferente no Camp Nou, e depois do jogo ele desabou em lágrimas no gramado. Na ida ao vestiário, vários companheiros foram consolá-lo e até alguns jogadores do Napoli. O lateral Mazraoui é mais um nome que deve agitar a próxima janela de transferências, já que ele é um ótimo jogador que vai ficar livre no mercado em julho. Ele está no fim de contrato com o Ajax e já fazem alguns meses que ele avisou que não iria renovar, pois acredita que já está na hora
de dar o próximo passo na sua carreira, é o que informou a Sky Sports. Segundo Fabrício Romano, já existem 3 times na corrida pela sua contratação, e eles seriam Borussia Dortmund, Barcelona e agora o mais recente a entrar na briga é o Milan. Por enquanto, Mazraoui ainda não tomou nenhuma decisão com algum clube e não tem nada avançado. Ele vai analisar todas as ofertas feitas a ele para então decidir o seu futuro com muita calma. A única coisa que sabemos é que no Ajax ele não fica. Então, desses 3 times, aonde você acha que Mazraoui deveria chegar? No Borussia, no Barcelona ou no Milan? Lembrando que ele é um ótimo lateral direito, é jovem e vai chegar de graça, né? Uma ótima contratação. Agora, para fechar o vídeo, bora falar algumas notícias muito rápidas lá da Europa. O Grupo City está muito perto de oficializar a compra do atacante Savinho junto ao Atlético Mineiro. Inclusive, os exames médicos já estariam até agendados, é o que informou o Fabrício Romano. Savinho será comprado por 6,5 milhões de euros e com bônus e metas atingidas ao longo do contrato, esse valor pode chegar até 10 milhões. Apesar dos últimos rumores que saíram sobre uma possível ida de Rudiger ao Bayern de Munique na próxima temporada, o alemão nem é uma opção considerada pelo time bávaro, devido ao altíssimo salário que ele pediu ao clube. O Bayern não está interessado diante das atuais condições pedidas por Rudiger e a decisão final sobre a proposta de renovação feita pelo Chelsea ainda não foi tomada, é o que informou o Romano. Barcelona apresentou a César Azpilicueta um pré-contrato válido por 2 temporadas, com opção de renovar por mais um ano. As conversas entre as partes começaram em dezembro, porém o jogador ainda não tomou a sua decisão final sobre a oferta. Chelsea continua esperando que ele renove seu vínculo, mas por enquanto o espanhol não decidiu o que vai fazer sobre seu futuro. Se você fosse o Azpilicueta, você ia pro Barcelona ou você renovaria o seu contrato com o Chelsea? Coloca aí o que é que tu acha que a Azpilicueta deveria fazer. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!